E parabenizar aqui pelo Seminário de Desafios do Mandato 2025-2028, 2 dias de imersão em conhecimentos, em debates, enfim, podemos dizer que os gestores, vereadores, vice-prefeitos, secretários, prefeitos, a gente teve até deputado aqui, saíram de alma lavada, né? Eu acredito que foi altamente produtivo. Nós conseguimos entrar nos detalhamentos dos temas, que geralmente nos seminários, nos encontros, temos dificuldades de tempo, né, de poder trabalhar com mais detalhamento todas as matérias, e aqui nós conseguimos trabalhar o turno inteiro um determinado assunto, e esses temas abordados em profundidade foram muito positivos. A qualidade dos palestrantes que proporcionaram esse debate também foi excelente. Dizer que um pouco de exagero, porque teve pontos extremamente relevantes, que a judicialização da saúde foi um dos pontos ímpar. Não tem dúvida, porque estiveram presentes aqui o desembargador Ney Widmann e também a subprocuradora-geral de Justiça, a doutora Isabel Barrios, que deram um posicionamento, que deram uma verdadeira manifestação, uma aula em relação às matérias. Importante a presença deles e também trazendo, claro, a posição do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário em relação a essas matérias que envolvem medicamentos, tratamentos de saúde e que demandam, claro, não somente serviço, mas também elevados custos. Então, muito importante a presença deles e foi, claro, o encerramento do nosso seminário. Que sirvam as senhas da FAMURS, da UVB e também da CDP, hoje aqui no Seminário de Desafios do Mandato 2025-2028, uma imersão no conhecimento, nas dores, nos gargalos dos municípios. Então os gestores saíram daqui pronto para uma guerra. Eu acho para iniciar a guerra, né? Porque tem muito mais assuntos a tratar, muito mais detalhamentos a fazer, mas isso vai ter que ser feito, vai ter que ser feito ao longo do exercício, ao longo do mandato, mas nós precisamos retomar esses assuntos de forma continuada. Obrigado. Hoje aqui na Fiergs, aqui, no segundo dia do Seminário de Desafios do Mandato 2025 a 2028, um evento que tem a missão de fazer uma imersão e trazer conhecimento, know-how, troca de experiências, temas extremamente estratégicos e que fazem parte da gestão dos novos ou até dos reeleitos aqui. E o grande destaque vem da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil. Estamos aqui com o Gilson Cosati. Gilson, um balanço sobre o dia de ontem e esse início de manhã que está extremamente eletrizante e empolgante. Primeiro dizer que é uma satisfação e nós estarmos aqui nessa imersão, muitos prefeitos, muitos assessores jurídicos, procuradores de prefeitura, vereadores participando. Nós tivemos eu convidei a vereadora, presidente da AVAT, para fazer mediação do primeiro tema, que é a questão da reforma da Previdência, que é um tema extremamente importante que vai chegar e vai impactar nos municípios e vai precisar das câmaras de vereadores. Os vereadores têm que entender a importância que é a reforma, onde não fizeram, da reforma da Previdência. Então, é o primeiro tema de hoje, depois nós teremos a questão do magistério, enfim, as reformas estão acontecendo e vão passar pelas câmaras de vereadores. E vamos ter também o tema da judicialização da saúde. Esse é a tarde, né? Esse vai ser a tarde, é outro tema extremamente importante. O que eu quero dizer com isso? O que se faz aqui é realmente uma imersão, onde se busca levar o problema, né, através dos nossos técnicos, especialistas melhores possíveis. E reflexão sobre o tema. E debate é reflexão, e aí tem os contrapontos, que é importante também, porque nem todas as opiniões são unânimes. São convergentes, às vezes. E é importante isso, para quê? Para chegar a um denominador. E isso vai dar a discussão, e isso vai dar o amadurecimento dessas questões que são primordiais para o desenvolvimento dos municípios e também para os cofres das prefeituras, que podem no futuro serem congestionados por uma série de fatores se não tomarem as decisões e as condutas. Não falta, né? Não falta, precisa. Falando em gargalo não falta, mas precisamos no momento
de muita empatia no momento da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, no momento da superação do povo gaúcho, da empatia e da fé. Falando em fé, temos agora no dia 6, dia 5 e 6, temos a inauguração do Cristo Protetor, que o teu pai foi o mentor, foi a pessoa que pensou, idealizou, e ele provavelmente ele já deve estar lá guardando as pessoas com muito amor e com muito carinho, com muita fé e com muita empatia que ele sempre teve, né? Com certeza, o meu pai ele foi uma pessoa fora da caixa, né? Fora da curva. Eu estava ontem no Cristo, nós fizemos uma live ontem à noite lá, eu disse, ele era diferenciado. Ele anunciou quando ele criou a associação, que ele convidou as pessoas da comunidade para criar a associação, ele já levou o projeto e já levou um orçamento, mas que ele sabia que não era aquele orçamento, porque ele falava em uma obra de 600 mil, mas ele não podia dizer que ia custar mais para não assustar as pessoas. E foi o que aconteceu. Não era público. E não foi nenhum. Claro, hoje tem um acesso, que é o asfalto, vai chegar em 20 milhões a obra. O complexo todo, mas ele vai se pagar ao longo do tempo. Foi feito inclusive um financiamento, são 9 avalistas, entre esses 9 sou eu, o meu irmão e mais uma pessoa da nossa vinculação, então 3 pessoas estão com esse compromisso da nossa família, mas porque acreditamos no projeto. Um projeto que deu certo, que está repercutindo muito. Ontem, tivemos ontem à tarde em Soledade o acendimento de uma centelha farroupilha para uma cavalgada que começou em Soledade, vai chegar no sábado em Encantado. Espetáculo, hein? Muito, muito positivo. Nós vamos ter a presença do governador do estado da inauguração no próximo domingo, do ministro do Turismo, está confirmando. Representante do Papa, nós vamos ter vários bispos e cardeais que vão... Não vai faltar autoridade. E no sábado, dia 5, é um dia, na minha opinião, mais importante. As pessoas que... Aonde estão convidados os doadores. Se fez um momento, uma rifa, e se buscou doações, e ali se buscou várias pessoas de diferentes cidades, inclusive, de diferentes religiões, porque o Cristo, ele é uma imagem que pode-se dizer, ele é de todos, é de fé. Não tem uma religião, a religião é essa. Não. É plural e democrático. E deve ser assim, porque a fé, ela é plural e democrática, né? Só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do ex e eterno prefeito de Encantado, Duraldo Conzatti, de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Você falou um pouco que ele deve estar lá, com certeza, porque ele não viu, até para as pessoas que estão nos assistindo, a tua audiência, saber que o meu pai ele faleceu 15 dias antes de içar os braços e a cabeça do Cristo, mas ele foi o grande mentor. Ele sempre teve foco, e é esse foco, essa determinação dele é que está lá aquela obra hoje. Porque muitas pessoas têm ideia, tem uma ideia de fazer a prática. Precisamos de alguém que abrace o projeto, faça. Ele abraçou, ele construiu tudo aquilo, juntou as pessoas e hoje é uma... um exagero dizer, foi essa a missão dele aqui na Terra? Também essa. Porque se no final de semana passado nós tivemos em Encantado o Canto da Lagoa, foi um festival que lá em 93 foi ele que criou. Nós teremos agora em junho a Suinofest, que é um evento de gastronomia, foi ele que criou. A Anturvales, que é a região dos vales, foi ele o primeiro presidente. Então, várias missões, mas esse legado que ele deixou, esse com certeza é eterno, porque marca o coração das pessoas. Que Deus nos mande mais Adroaldo. Com certeza. Vamos juntos. Estamos hoje aqui, finalizando aqui o seminário Desafios do Mandato 2025-2028, uma imersão 2 dias nas dores, nos debates, enfim, temas que preocupam muito os gestores e que são temas estratégicos para o andamento dos municípios. O grande destaque nesse último dia aqui é a doutora Isabel Guarizi Barrios.
subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Um balanço sobreviu aqui e esse contato, esse feeling do Ministério Público, do Ministério da Justiça, dá mais segurança para o gestor, não é isso? Exatamente. A nossa ideia é estar ao lado do gestor, evitando que problemas aconteçam. Por isso, o nosso interesse em estarmos em eventos como este, conversando com o gestor acerca daquilo que a gente verifica que são as situações que causam maior estresse nos municípios entre a atuação do Ministério Público e do gestor, onde nós precisamos ficar apontando algumas falhas da gestão municipal para que elas não ocorram e para que nós possamos evitar, dentro do possível, a judicialização das demandas dos municípios. O Ministério Público antes tinha uma imagem de bicho-papão e hoje parece que ele está mais pedagógico, mais didático, orientando mais. Isso é uma relação saudável, não é isso? Exatamente. A nossa intenção é estar ao lado do gestor, auxiliando na execução das políticas públicas, fomentando políticas públicas novas quando nós verificamos que há necessidade de atender determinado direito, justamente para evitar que nós tenhamos de ajuizar ações e ficar anos discutindo situações que às vezes são muito importantes de terem soluções imediatas, mas nós sabemos que as ações judiciais demoram muito tempo. A saúde é a grande dor de cabeça, até porque não tem uma solução simples, não tem uma solução, é muita complexidade, é um cobertor curto para um gigante, né? Exatamente, o painel que eu participei hoje sobre judicialização da saúde foi exatamente acerca disso que eu chamei a atenção. O gestor tem uma série de demandas a atender e eventualmente se vê obrigado a comprar um medicamento muito caro ou atender num tratamento muito caro que leva boa parte do seu recurso do município. Isso foi também levantado aqui sobre a baixa complexidade, que é uma demanda do município, uma média complexidade do Estado e uma complexidade maior, uma demanda de complexidade maior seria da União. Mas é difícil também, porque o Judiciário não é obrigado a saber de tudo e não tem esse feeling. Então eu acho que esse entendimento aqui vai facilitar as decisões finais. Né? Exato. No mínimo se chamou a atenção do gestor que ele tem que estar atento a isso, que a decisão judicial ela é passível de recurso e se ele verificar que há alguma falha, inclusive com relação a essa competência para o cumprimento da decisão do medicamento, em razão da complexidade do assunto tratado, ele deve recorrer e quantas vezes seja necessário ao judiciário interpor os recursos em todas as esferas disponíveis, chamando a atenção do Poder Judiciário para aquela decisão que eventualmente esteja errada. E é só a repetição desses atos que vai fazer com que se corrijam eventuais distorções. Exatamente. Sirvam as façanhas do Ministério Público, da Justiça e hoje da FAMURS, da UVP e da CDP hoje aqui nessa imersão de 2 dias aqui na Fiergs sobre desafios dos mandatos de 2025 a 2028 de modelato da terra. Muito obrigado. Da mesma forma. Estamos hoje aqui na Fiergs, aqui no evento, um seminário, uma imersão, 2 dias, um seminário que envolve gestão pública. Gestão pública se tornou cada ano que passa mais complexa e o grande destaque aqui, o Dr. Ney, que eu não vou me arriscar a falar do sobrenome, Ney Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um balanço sobre o seu tema. Bom, eu participei do painel que fala sobre a judicialização da saúde, as situações em que os municípios são chamados em alguma ação judicial a fornecer... Às vezes se encontra entre a cruz e a espada. Exatamente, né? Fornecer algum medicamento, algum tratamento. Então nós falamos sobre aquelas decisões do Supremo, o tema 6, o tema 793 e o tema 1234. Qual é a responsabilidade do município nessas situações, para que eles estejam atentos? De baixa complexidade, média e alta complexidade. Né? Exatamente. E no caso do município, ele seria responsável só pela baixa complexidade. Então, é importante que os juízes também estejam atentos para alinhados, para não condenar o município a uma prestação que seja da União ou do Estado, porque aí tem questões orçamentárias. O orçamento do município é muito menor que o orçamento do Estado ou da União. Bom, e
E a saúde, a cada dia que passa, se tornou um cobertor cada vez mais curto, né? Exatamente, né? Então, como as necessidades são ilimitadas e as condições orçamentárias são baixas, são pequenas, o juiz tem que ponderar isso quando determina a prestação num processo judicial. O juiz, com todo o respeito, tem que dar uma espiada no ecossistema, né? Pois é, e por isso que essas decisões do Supremo, desses temas que eu mencionei, trouxeram esse equilíbrio. E é importante que os juízes observem essas decisões do Supremo nesses temas. Obrigado, excelência. Por nada, por nada. Estamos hoje aqui na Fiergs, seminário Desafios do mandato 2025 a 2028. O grande destaque é a palestra aqui sobre a saúde, que a saúde hoje é discussão em todos os lugares, principalmente nos municípios, que é lá onde tudo acontece, é lá que as pessoas vivem. Temos a judicialização da saúde, temos a falta de leito do SUS. Paulo Azeredo, que é o coordenador da FAMURS aqui, coordenador técnico, fala um pouco sobre a sua palestra hoje e o foco central. Primeiro, bom dia a todos. O nosso papel aqui, como coordenador técnico, é orientar os gestores, né, encaminhá-los da forma mais correta possível para a aplicação da legislação. Então, nossa orientação hoje à tarde é com foco na redução da judicialização, que compromete mais de 54% dos orçamentos municipais. Vamos repetir, porque essa notícia é estratégica para todos os municípios. A judicialização da saúde ela tem prejudicado muito os orçamentos municipais. 54%. Em medicamentos, principalmente, né? Então, a judicialização, mais de 54% das ações judiciais em cima das prefeituras é na área de medicamentos, que são medicamentos, muitas vezes, de responsabilidade de outras esferas, do Estado e da União, e que acabam, por decisões judiciais, sobrecarregando os orçamentos municipais. Então, hoje, a orientação nossa vai ser de como organizar a rede municipal, quais são as informações que eles devem passar à sua população, como encaminhar as solicitações de medicamentos de forma administrativa, a utilização do sistema Oportuniza Assistência Farmacêutica, que foi criado para diminuir a judicialização junto aos municípios, também informar dos gastos municipais, que hoje comprometem os municípios do Rio Grande do Sul, mas que triplicaram os seus investimentos na área da saúde. E nós estamos ainda com uma demanda reprimida, que está por volta de quase 900 mil pessoas aguardando algum procedimento na área da saúde pública no Rio Grande do Sul. Nós também temos um detalhe aí também, que na judicialização tem uma gama muito grande de problemas, as pessoas criando fato, trazendo demandas às vezes excessivas. Isso aí tudo também prejudica de forma direta e indireta a saúde, né? Sim, e é por isso que a nossa palestra de tarde vai ser com esse intuito, de organizar e orientar os gestores para o planejamento. Isso aí, o planejamento, como é que a gestão municipal deve proceder para que isso não ocorra. E se blindar também das pessoas que mal intencionadas. Temos que lembrar que os municípios também são entes federados, né? Então, nós temos as nossas responsabilidades, o Estado tem a dele e a União também tem a dele. Então, quando a gente faz as nossas pactuações nas comissões intergestores bipartite, cabe sempre a atenção se é válido aderir a algum programa ou trazer algum serviço que não é de nossa responsabilidade, que futuramente acabaremos arcando com esse custo. Estamos hoje aqui no seminário de desafios do mandato 2020 a 2028. E o grande destaque aqui é o Joel Fraga da Silva, sócio-gestor em consultoria atuário e também membro do Instituto Brasileiro do Atuário. João, fala um pouco, um briefing sobre a tua palestra de hoje aqui, que foi extremamente estratégica para os gestores. Obrigado pela oportunidade. Pois viemos tratar de um tema bastante espinhoso, um tema delicado, que é justamente a possibilidade de mudança na vida do servidor, né? Porque se falar em reforma da Previdência hoje, em essência, a gente está falando em, entre aspas, frustrar a expectativa do servidor, que está preparado, alguns para se aposentar aos 60, outros aos 55, e a reforma da Previdência, que está batendo na porta de todos, está para mudar isso, né? Então, tratar disso, a gente... como tu definiu. É recomendável que a gente faça uma bela discussão, baseada em números, né? Porque o meu raciocínio funciona à base de números, então, para mim, fica mais fácil falar isso. Claro, levando a questão subjetiva, que é essa expectativa de direito que as pessoas têm
de se aposentar. Então, é um enfrentamento que os administradores vão ter que passar, né, nesse mandato. Não tem como escapar, né? Eu creio que para alguns municípios não tem como escapar. Já foi adiado demais. Outros até podem, né, passar, vamos dizer, com pequenos arranhões. Até porque a pirâmide inverteu. Antes era o ápice, era o pessoal acima de 50 anos. E agora é a base da pirâmide, é o pessoal acima de 50 anos, né? E não só isso, combinado com isso, né, a gente não pode esquecer a questão da longevidade e a questão do que os estatutos estão fazendo um aniversário de 30 e poucos anos, onde a primeira leva de servidores está apta a se aposentar, né? E isso está trazendo justamente esse peso, né, nas previdências próprias. E isso está causando problemas de desequilíbrio financeiro e atuarial, que é o que está comandado na Constituição, que tem que ser obedecido. E se fosse apenas um desequilíbrio? Não, mas é um conjunto de desequilíbrio que essa mesa não fica em pé, né? Exatamente. Nós temos desestruturas históricas, né, atrasos históricos, a gente chama de atraso na capitalização. Isso não é de hoje, né? Então a gente não busca culpados, a gente busca simplesmente olhar a solução e, de alguma forma, a responsabilidade é de todos, porque o servidor também se viu em vantagem nisso quando diminuiu a sua contribuição previdenciária. Não foi só o município que diminuiu, né? O servidor também teve um aumento indireto de salário. E ele também tem que entender que ele também tem que pagar um pouco para todos terem a sua aposentadoria garantida. Até para não colapsar o sistema. Exato, né? Então, a discussão que se faz sempre é em cima disso, né? É trazendo as pessoas à realidade, né? Tentando, de certa forma, sensibilizá-los para... Um remédio amargo para salvar, né? Exatamente. O remédio não é bom, né? Todos têm que tomar. Estamos hoje aqui na Fiergs, aqui no seminário Desafios do Mandato 2025 a 2028, uma imersão em temas estratégicos para a sobrevida dos municípios. E estou aqui com a Daiana Maria, presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, também vereadora de Cruzeiro do Sul. Um tema que os vereadores precisam se apropriar, precisam ter empatia, porque aqui hoje vão sair também os futuros gestores. Hoje é vereador, amanhã é vice-prefeito, depois de amanhã é prefeito, depois é deputado. Então aqui se prepara, é a grande escola, é a FAMURS, é o CDP, o VB também, né? Isso aqui é uma grande escola, né? Exatamente, a importância de uma capacitação, né? Nós, enquanto vereadores, representantes diretos das comunidades, temos que entender que, muito além de estarmos nas câmaras aprovando ou reprovando projetos, nós precisamos entender qual é o nosso papel e quais os assuntos que estão vindo para a pauta, para a votação. Então, hoje falamos... Também trazendo o futuro para o presente. Exatamente, exatamente. E hoje eu posso estar vereadora, amanhã eu posso estar num outro cargo. E falávamos ali dentro que, às vezes, dependendo da situação que nos colocamos, nós enxergamos o processo de formas diferentes. E é essa troca de experiência que faz com que a gente construa algo que seja melhor e que lá na ponta ele vai dar um resultado mais produtivo, porque quando nós falamos nestes desafios relacionados à questão de previdência, à questão de terceirização, falamos questão de orçamento, e o orçamento bem gerido, ele gera um impacto positivo na comunidade, que é a qual a gente representa nos nossos municípios. Obrigado, Daiane. Eu é que agradeço. Até então. Então, o trabalho administrativo do agente comunitário, ele não se enquadra na norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho. Não se paga insalubridade. Mas aí vão dizer, está na Constituição? Está. Talvez a única Constituição do mundo que desça a tal ponto de detalhamento que ela coloca na Constituição algo que deveria ser matéria de instrução normativa, sequer de lei ou decreto. Está na Constituição um troço desse, um absurdo desse. Insalubridade constitucional, para ver por que 500 mil pessoas conseguem, eles devem ter um gabinete no Congresso Nacional. Só pode. Ou um gabinete em cada gabinete de deputado. Porque isto é inexplicável. E mais, 14º, né? E não existe obrigação de pagamento do 14º salário. Porque isso é política de incentivo ao programa. E o município não tem obrigação de colocar em remuneração salarial.
Ele bota aonde ele achar mais interessante dentro do programa. Então não tem obrigatoriedade nenhuma e tem ações disso.